Amados irmãos, quero convidar a igreja que abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Peço a atenção dos irmãos, do versículo 27 até o versículo 31, em Lucas 6, quando a partir do versículo 27, meus irmãos, nós vemos assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Santo Deus, estamos diante da tua palavra maravilhosa, única, suficiente e capaz de saciar, ó Pai, o vazio do nosso coração. Clamamos ao teu Santo Espírito que neste instante nos ilumine, a fim de que tenhamos, ó Pai, a compreensão das tuas verdades, por mais conflituosas que elas possam nos parecer a um primeiro momento. Dá-nos graça, ó Pai, para ouvir a Tua voz e, ouvindo a Tua voz, praticarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, meus irmãos, que vocês se imaginassem por um breve momento, estando em um país muito rico, um país muito grande, extremamente conhecido pelo seu poderio bélico. Um país tão forte, mas tão forte, que agregou outras nações e, na verdade, se transformou num imenso império. Mas este país é um país avançado. Afinal de contas, há leis neste país, há legislação, você tem ali uma casta política. Essa política ela também é dividida em questões menores. Então há o grande governador, há governadores de províncias menores, que seriam as nossas prefeituras. Há também neste governo, neste país, muita sabedoria. Pessoas se dedicam à leitura, à filosofia, e a cultura é algo que está em plena expansão. Inclusive, este país, como estratégia de dominação, adotou justamente a ação de não reprimir completamente a ação religiosa. Embora por vezes possa parecer, embora se eles acharem que essa religião está incomodando o Estado, eles vão atuar cabalmente. Este país ele é marcado por autoritarismo. Não se pode fazer aquilo que se quer. E é comum também que se matem pessoas que se revoltem contra o governo. Aliás, neste país, pouco mais de 3.000 homens foram mortos porque tentaram se insurgir contra o governo que estava vigente. Eu estou falando da China, um país grande, onde há algumas restrições, onde aparentemente há liberdade, mas eu estou falando do Império Romano, na época em que Jesus escreveu o que está aqui, ou melhor, em que Lucas escreveu as palavras de Jesus. Estamos num contexto, na verdade, em que o povo de Deus permanece cativo. O povo estava ali, embora vivendo em Roma, sem ter a sua plena liberdade para ir e vir. E acontece que os soldados romanos eram conhecidos, sim, por serem brutos, por serem maus, por agirem literalmente com a espada, aliás, muitas vezes até contra o imperador, e por isso de existir a tal da guarda pretoriana, que era justamente para impedir que houvesse levantes contra o imperador. E é nesse contexto que Jesus ele vai tecer certamente um dos seus sermões mais marcantes, o conhecido Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E este sermão é dirigido para pessoas que estão imbuídas neste contexto, de não ter uma plena liberdade, de estar num estado que de fato o oprime, de dever constantemente a Roma. E talvez você espere de um Messias, aquele que se chama Cristo,
como era a esperança do povo de Israel naquela época, o Messias libertador, alguém que fosse derrubar o César do seu trono, que fosse tomar os exércitos e que fizesse de Israel a grande nação. Afinal de contas, a referência que eles tinham era do grande rei Davi, o grande rei que venceu nas batalhas, o grande rei que comandou exércitos e que levou o povo de Deus a termo. Contudo, o que as pessoas estão ouvindo é um sermão extremamente contraditório à expectativa presente e que eu diria que traz aquele friozinho na barriga, assim, tamanha o desafio que ele nos impõe. Entenda, meus irmãos, aqui no capítulo 6, parte do Sermão do Monte está sendo imposto, e a partir do versículo 20, o Senhor fala do versículo 20 até o versículo 23 sobre como que são bem-aventurados os povos, ou o povo de Deus. Aqueles que amam ao Senhor. São bem-aventurados estes, como diz o complemento do versículo 20. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque serão fartos. Ele apresenta as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados as dificuldades que vocês têm no presente, porque no futuro vocês serão recompensados. Não se prega prosperidade imediata, não se prega a cura da doença para já, não se prega, segundo a teologia do coach, você pode, você vai, você acontece, basta você decidir e avançar. Não se prega nada disso, se prega continue firme, porque você é um bem-aventurado, ainda que os seus olhos não vislumbrem. Afinal de contas, você é um filho de Deus e não pertence a este reino. Então, do versículo 20 ao 22, é disto que é dito, a respeito de como o povo de Deus, o crente, é bem-aventurado. Mas, do versículo 24 a 26, a gente tem a sequência dos ais, né? E este ai é uma palavra de condenação para o futuro, como diz aqui no versículo 24, mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Falando a respeito daqueles que vivem de uma maneira libertina, muitos destes que inclusive perseguem aqueles que querem viver de maneira piedosa. Mas, meus irmãos, diante do bem-aventurado, o Filho de Deus, e dos ais para aqueles que se levantam contra Deus, nós vamos encontrar agora, a partir do versículo 27, uma chocante afirmação, que mais do que uma afirmação, é uma ordem dada por Deus e que caracteriza aqueles que são cristãos, aqueles que já tiveram a sua mente transformada, cuja metanoia já aconteceu e que, movidos pelo Espírito Santo, têm uma postura diferente diante dos seus algozes. Por isso, a grande questão nesta noite para nós pensarmos é: como nós devemos tratar os nossos inimigos? Como nós devemos tratar aqueles que nos perseguem, aqueles que declaradamente querem o nosso mal, ou aqueles que sorrateiramente querem o nosso mal, falando pelas costas, fazendo picuinhas, criando armadilhas. E eis, meus irmãos, que o Senhor Jesus diz: olha, digo-vos, porém, vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. A primeira questão que nos é posta aqui é que este amai é um verbo no imperativo que não está dizendo algo para o futuro. Quando nós vamos ao original, já diz algo que tem que acontecer no presente. Ame desde já o seu inimigo. Não se fala aqui de um amor filia, um amor eros, mas de um amor além. Eu devo amar independente das circunstâncias. O verbo aqui é o agapau. E eu devo amar mesmo aquele que me odeia. Um amor semelhante a que Jesus teve por aqueles que não o amavam, mas ele veio e salvou. E estes que antes não o amavam, na verdade o perseguiam, vieram a ser tocados pelo este amor. Exemplo claro que temos: apóstolo Paulo,
um do que perseguia a igreja, perseguia Cristo, odiava a Cristo, detestava-o, mas foi alcançado por este amor. Entenda que diante de uma perseguição, diante de um inimigo, talvez a palavra que estas pessoas que estavam vindo fosse algo assim: olha, ore a Deus e diga, queima Jesus, né? Como algumas igrejas proferem. Mas é isso que é dito? Não. É levantar a mão dos céus e pedir que desça o fogo da ira de Deus? Não. Diz, ame. E eu pergunto, há maior prova de amor do que você apresentar o amor que nos amou, o amor que nos salvou? Então, se você tem um inimigo, e se você é cristão, naturalmente você terá inimigos, porque que comunhão há entre trevas e luz? E o próprio Senhor Jesus diz que se o mundo odiou a mim, vão fazer a mesma coisa com vocês. A grande postura que nós devemos ter, segundo a orientação do próprio Jesus, em situações difíceis é: o que eu devo fazer com o meu inimigo? Amai os vossos inimigos. Qual é a maior prova de amor? Apresentar a Cristo Jesus como Senhor. Mas e se ele ficar bravo? É um problema dele. A ordem foi dada a você e não ao teu inimigo. O mandamento, a direção, não te impôs uma condição. Amai quando ele estiver bonzinho, amai quando ele der uma aliviada na perseguição. É assim que o diz? Não. Não nos é apresentado desta forma. Nos é apresentado uma ordem para o presente que deve ser executada a despeito das circunstâncias e que deve culminar na apresentação do próprio Cristo. E se você não crê nisso, lembre que o próprio Cristo apresentou-se a si mesmo como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Cristo nunca negou ser o Senhor da história, independente se havia uma raça de víboras que o perseguia. Aliás, ele até disse isso, e porque amava, dizia a verdade. Olha, raça de víboras, quanto ao sistema religioso da época que o perseguia. Mas não basta apenas amar, meus irmãos, porque as circunstâncias elas vão para além. Ele diz ainda: fazei o bem ao que vos odeiam. E se existe algo difícil é isso. É só você parar para pensar a última vez que teu esposo pisou no teu calo, ou a tua esposa pisou no teu calo, e a vontade que você teve assim de fazer o bem foi natural, não foi? Você olhou assim: eu vou te dar um abraço, só se for aquele do Hulk, né? Para esmagar assim todos os ossos. Mas fazei o bem aos que vos odeiam. Significa dizer que o parâmetro estabelecido por Jesus Cristo, ele é muito mais excelente e muito mais contraditório do que o parâmetro humano, que diz: você toma uma, leva a outra. Aliás, a gente lembra, né, da lei que havia no passado, a lei do talhão: olho por olho, dente por dente, né? O Senhor, ele extrapola. Aliás, ele diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus que viviam a respeito da lei, então, na verdade, nós somos infelizes. Ele nos ordena, e de novo, é um imperativo, meus irmãos, é um imperativo que você deve fazer o bem, mesmo para aqueles que vos odeiam. E isto faz completo sentido. Se você fizer o mal para quem te odeia, você acha que este elo da destruição vai acabar em algum momento? Não, né? Aliás, é a palavra calma que abranda a ira. Se você está numa discussão e começa um grita de um lado, outro do outro, vai que nem ping-pong, até que uma hora a bolinha cai, né? E um vai ficar feliz e o outro não, mas na verdade os dois perdem. A grande questão aqui é: nós não devemos revidar de acordo com aquilo que as pessoas fazem para nós. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que isto é contra a nossa natureza, e é por isso que isto está sendo dito para os cristãos. E talvez, se você já ouviu dizer que Jesus, ali no Sermão do Monte, estava falando ali para os seus mais chegados, os discípulos, e que, na verdade, a grande multidão que estava lá ao redor, ali próximo àquele mar, estava apenas ouvindo. Eu preciso lembrar o seguinte, que o comecinho do versículo 27, digo-vos, porém, a vós outros. E este vós outros está incluindo a todos aqueles que podem ouvir, inclusive você e eu. A nós é ordenado isso, que devemos fazer o bem. Bem-aventurado os pacificadores. Lembre que a benignidade é uma marca do Espírito.
benignidade, longo ânimo, mansidão, domínio próprio. Então aqui nós estamos vendo um exercício prático ordenado por Deus para que a gente não odeie. Vocês já pararam para imaginar se Jesus Cristo tivesse odiado? Não precisava nem da Terceira Guerra Mundial, né? Ele sim teria o poder de, com um estalo, destruir tudo, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Mas em qual passagem da Bíblia é falado do odiar de Jesus Cristo? Isso, não fala, não fala. Aliás, ele é aquele que, estando pendurado no madeiro, mediante a maior exposição terrível de humilhação que alguém pode ter, que significava a cruz, que, entre outras palavras, dizia, olha, ele não vai ser nem enterrado, porque nem a terra quer este corpo, ele brada, Pai, perdoa-lhes. Não é Pai, manda fogo do céu e queima. Diz, Pai, perdoa. Ele não faz o mal, mas ele faz o bem. Quer maior bem do que esse? Pedir o perdão para aqueles que estão lhe matando, que estão assistindo aquele circo de horror. Este é o teu Jesus, que você disse ser cristão, e ser cristão implica em seguir o que Cristo fez. Tu topa ser cristão ainda? Porque se acha que está difícil, vai piorar um pouquinho mais. Olha só o que nos diz. Bendizei aos que vos maldizem. Alguém vai dizer assim, não, para tudo, não dá, né? Aqui já pegou na fofoca. E talvez hajam muitos, inclusive dentro do seu convívio familiar, próximo, enfim, que o que eles fazem? Falam mal de você. E via de regra, né? Você fica sabendo sempre por o outro que conta para o outro, que conta para um, porque nem falar diretamente para você tem a capacidade, a hombridade de fazer. Mas qual que é a recomendação? Não. A ordem que nos é dada. Bendizei aos que vos maldizem. E aqui bendizer não é falar mentira, tá bom? Não é você inventar palavras, mas é você não ter palavras amaldiçoando aquele que vos está maldizendo. Não é você ficar falando mal, não é você retribuir. Na prática significa, se há um fofoqueiro vindo falar de uma fofoca de outro para você, você corta na raiz, você corta o mal pela raiz. Você diz assim, olha, pede para ele falar comigo, que a gente resolve. Se eu pisei no calo dele, então eu acerto com ele, pede para ele falar comigo. Mas não é você falar assim, não é mesmo, fulano de tal é assim mesmo, né? Ele fala assim, 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 outro tanto falou assim, assim, assado, nada disso. Por quê? Por que o Senhor diz isso? Porque em outras tantas ele nos ensinou dizendo que a boca fala do quê? Está cheio o coração. Se o teu coração ele está pronto para maldizer aquele que está ali maldizendo, significa que o seu coração está cheio de maldição, no sentido de um coração que não perdoa, um coração que quer revidar. Sabe aquela pessoa que é reativa, né? Ela mal escutou, já está falando. Aquele que não consegue ouvir ou que ouve, mas entende pouco, porque já tem as respostas prontas na língua e fica sempre ali na defesa. Deus não quer isto para você. Ele não morreu naquela cruz e mandou o seu Espírito Santo descer e habitar em ti para que você viva dessa forma, de maneira reativa, falando mal dos outros, não suportando a maledicência que vai acontecer. E lembre-se, falaram mal de Jesus, o Filho de Deus, o perfeito. Você acha que não vão falar mal de você? E olha que você vai dar motivo, viu? Isso é certeza, líquido e certo. Mas nós avançamos ainda. E este último ponto é algo que também é muito difícil. Se existe algo que a gente não gosta, é que falem mal da gente. Que diga-se a internet, né? Quando aparecem aqueles haters acessando a página do Facebook ou Instagram por um posicionamento que você fala e você não gosta, você fica ali se segurando, né? Dá aquela vontade de dar aquela rebatida da fé, assim, sabe, destruidora. O fulano de tal falou nisso, e aí você entra naquele looping desvirtuoso, né? As horríveis brigas na internet de pessoas que não têm coragem para falar e tratar pessoalmente. Mas olha só, quanto da mentira. Orai pelos que vos caluniam. Orai pelos que vos caluniam. Caluniar é falar mentira,
falar mentira é quebrar o mandamento de Deus, já exposto na lei dos 10 mandamentos. Todo aquele que quebra os mandamentos será lançado onde há choro e ranger de dente, onde há fogo interminável, mais conhecido como inferno. Significa que pessoas que estão te caluniando de uma maneira pungente, constante, não se arrependem, estão caminhando para o inferno. Estão demonstrando o que possuem no coração: desejo de destruir e não de construir, desejo de explodir as pontes e não de pavimentar estradas. E nós fomos chamados não para colocar mais gasolina, não para acender ali o fósforo e sair correndo, mas fomos chamados para orar pelos que nos perseguem. E a oração aqui certamente não é oração em precatórios, no sentido de clamando por justiça própria. Mais do que isso, é orando para mudança e conversão de coração. Se você tem que amar o teu inimigo, se você tem que bendizer aquele que vos persegue, se você tem que fazer aqui, como disse, bendizer aos que vos maldizem, então você tem que orar por aqueles que mentem contra você, para que Deus mude esta realidade. E olhem, meus irmãos, tudo isso que nós estamos vendo é completamente o oposto que nós enxergamos na cultura. A cultura, ela já diz o seguinte, né? Se você tiver com o microfone, a cultura da desmeritocracia, digamos assim, ou da retribuição imediata, não é isso que Jesus tem, não para todos, para os seus filhos. E ainda, meus irmãos, segue-se dizendo para o nosso desespero, né? Ao que te bate numa face, oferece-lhe também o quê? A outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. E antes que você pense que Jesus era daqueles que gostavam das dores físicas, não é esta a questão. O que Jesus fala é impensável, embora eu conheça o testemunho de uma irmã em Cristo que fez isso na prática, na escola. Ela era crente, uma amada irmã da igreja da Pauliceia que era crente, e tomou uma bofetada no rosto. Ela se levantou e ofereceu a outra. Sabe o que aconteceu? Desmontou a sua adversária e teve a oportunidade de falar de Cristo, porque a pessoa falou: não estou entendendo, né? Não estou entendendo, você está bem? E a pessoa disse: estou, eu tenho o Espírito dentro de mim. Mas para além de ceder, e aqui não é um salvo-conduto para que você não fuja diante de uma agressão. O contexto aqui se diz: você deve ir além. Não é porque alguém te bate que você vai bater também. Você deve fazer aquilo que não se espera, porque foi isso que o próprio Senhor Jesus fez. Meus irmãos, como ovelha muda ao matador, assim foi entregue o nosso Senhor. Eu quero que você entenda que quando nós olhamos para o Cristo pendurado naquele madeiro, por vezes nós esquecemos que foi Ele que criou as estrelas. E se você gosta de ciência, já viu Discovery Channel ou canais assim e vê um pouco sobre a grandeza do universo, você vai entender que se o Sol ele vier alguns centímetros à frente, alguns metros que seja, acabou a Terra. Acabou a Terra. Tamanha potência que este astro tem, que é um entre milhares. E aquele que estava na cruz com braços abertos, foi Ele quem criou este céu, quem criou este astro, quem tem o poder. E diante de baterem em seu rosto, cuspirem, colocarem uma coroa de espinhos, o que ele fez? Nada. Ele não retribuiu como certamente esperavam os israelitas do seu tempo. Ele foi além. Significa que diante de situações adversas, nós precisamos ir além. Na prática, se você não quiser dar só outra face, tudo bem, mas a questão é, não
entre em confusão. Se alguém lhe bate, não busque revidar. Pode até se defender. A Bíblia não fala que não se defendas, ok? Mas dê um passo além. A mesma coisa, se pediram algo, dê a mais. Versículo 30, dá a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. E aqui é tão interessante que ainda no Novo Testamento é dito, que se o irmão tem uma contenda contra ti, vocês precisam resolver entre vocês, não devem levar à justiça comum, devem se entender. Mas quando ele fala que dá o que te pede, não entres em demanda, nós não devemos ter amor pelas coisas do mundo, nós devemos ir além, devemos ser solidários, não devemos ser avarentos. E o versículo 31, meus irmãos, vai fechar dizendo: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ninguém vai querer entrar em brigas, ninguém vai querer que te maldigam, ninguém vai querer que te caluniem. Nós não queremos isso para nós mesmos, e se nós não queremos, nós não podemos ter como exercício prático da nossa fé o fazer todas essas coisas. E se você acha que tudo isso é difícil, eu digo, é mesmo. E se talvez você ache que isso é impossível, eu preciso lhe dizer, para aqueles que não nasceram de novo, porque você foi chamado para um novo nascimento. E não que você consiga plenamente acertar tudo isso de primeira, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus já está colocando situações análogas a essa na sua vida, na sua história, e certamente você já passou por questões semelhantes. E antes que você diga que é impossível, não tem jeito, lembra de um tal de Estevão. Conhece o Estevão? Aquele que, por falar as verdades, tomou pedradas na cabeça até morrer. E o que ele disse enquanto estava ali sendo martirizado? Ele suplicou, queima Jesus? Não. Ele imitou a Cristo. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eu quero terminar, meus irmãos, com um relato um pouco mais recente. Esse não é da época de Jesus. Mas há a história de um homem chamado Stephen Saint, que tinha apenas 5 anos de idade, quando lhe foi tirado aquilo que lhe era mais precioso, seu amado pai. 5 anos de idade, findando a primeira infância, quando os valores mais perenes do ser humano são cunhados, ele perde de uma maneira muito trágica o seu pai. Talvez um acidente, muitos perdem pais em acidentes, ou talvez por uma doença, ou quem sabe por um assalto, ou fazendo um trabalho perigoso. Mas o contexto da morte do pai de Steve, conhecido como Nate, foi quando ele, junto com outros 4 irmãos missionários dos Estados Unidos, foram à selva do Equador, pregaram a uma tribo chamada Waodani. E quando eles aportaram para levar palavras de vida a esta tribo, eis que são recepcionados por flechadas, qual uma delas crava o coração deste nosso irmão, o acerta e ele morre. Ele morreu porque foi pregar o Evangelho como missionário. E Steve, com apenas 5 anos, perde seu pai. E talvez você pense, está aí, um rebelde com causa. Vira as costas para o Evangelho, faz mais ou menos como a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, é isso? Não. Ele passou, segundo o relato, seu testemunho, anos dificílimos, nos quais ele não entendeu o que acontecia. Como pode um Deus bom levar o meu pai bom, quando o meu pai foi fazer algo bom para pessoas más? Como pode isso? Deus, onde estava você? Onde o Senhor estava que não tirou aquela flecha? Ele foi lhe obedecer. 5 anos. Mas Steve tinha seu pai como um mentor e modelo. A pessoa mais próxima de Cristo que ele conhecia era o seu pai. Como consequência, andou nos caminhos do seu pai. Sabe o que aconteceu anos mais tarde?
ele começou a trabalhar com esta tribo, pregou a esta tribo, conheceu uma das pessoas que foi responsável pela morte do seu pai. E sabe o que ele fez? Perdoou. Sigam em frente. Uma relação que perdura até os dias de hoje, de amor, que não ofusca a dor. Nada trará o pai de Steve de volta. A cicatriz ela ainda existe, mas quem fornece a cura é o Senhor. Um coração transformado é capaz de tratar o inimigo dessa forma. E eu queria concluir com algumas questões, meus irmãos. Quem são os seus inimigos? Já pararam para pensar? Por que você os considera como inimigos? Isso aqui é muito importante. São teus inimigos por algo mal que você faz ou por algo bom? Mas mais do que isso, de que forma você tem agido com eles? Quero lembrar-os que há uma nova perspectiva de vida que Deus já lhe entregou. Talvez você cante aquela música, né? Nova criatura eu sou, nova criatura eu sou. E a verdade é que as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E você é um instrumento de Deus para levar o amor do Senhor até mesmo aquele que vos persegue. Quero convidá-la a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor nesse instante. Amado Deus, nós te louvamos porque de maneira surpreendente o Senhor fala aos nossos corações, não aquilo que a nossa natureza caída por vezes deseja ouvir. Seria muito mais fácil, ó Pai, ter uma instrução de revidar, de fugir ou quaisquer outras coisas assim, mas o Senhor nos deu um Espírito que nos guia a sermos mais parecidos contigo. Por isso clamamos, ó Pai, torna-nos mais parecidos com o Senhor, ainda que isto nos cause dor e dificuldades. Faça-nos amar aqueles que nos perseguem, a amar os nossos inimigos. Faça-nos capazes de apresentar o Evangelho àqueles que ainda não lhe conhecem, independente das circunstâncias. Que possamos ter um olhar diferente para a vida que o Senhor nos deu e que possamos assim, ó Pai, seguindo os passos teus, amar ao Senhor de todo o coração. É a oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.